Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Eu sou o Isaac e vamos para mais um vídeo da nossa série O Eneagrama e os 9 tipos de personalidade. Antes da gente começar a falar sobre os tipos, que são 9 tipos, eu acho muito interessante que a gente entenda melhor o que é o ego, o que é essa estrutura egóica. No meio da espiritualidade, a gente escuta muito essa palavra, ego, né? Afinal de contas, o que é esse ego? O que isso significa? E diferenciar um pouco o ego da personalidade, tá? Eu vou tentar descomplicar ao máximo, tá, pessoal? Eu vou tentar descomplicar isso ao máximo. Ego, a estrutura egóica, quando a gente diz estrutura egóica, o ego humano, quando a gente usa esse termo, o ego humano, estrutura egóica, significa uma estrutura psicossomática que existe no ser humano. Uma estrutura psicossomática, ou seja, uma estrutura que envolve mente e corpo. Uma estrutura que envolve pensamento e sistema nervoso. Então o ego é uma. Pense quando alguém diz sistema digestivo humano. Sistema digestivo humano. Estômago, intestino, toda essa parte digestiva do ser humano, todos os órgãos que influenciam a digestão do ser humano, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema cardiorrespiratório, coração, pulmão. Então, a estrutura egóica é um sistema que envolve cérebro e pensamento. É uma estrutura que envolve mente e corpo. Mente, pensamento, corpo, cérebro. E essa estrutura, ela evoluiu no ser humano. Essa estrutura não evoluiu nos animais. Todo animal tem um coração. Todo animal tem pulmão. Todo animal tem um sistema digestivo. Mas um sistema egóico, uma estrutura egóica, o animal não tem. O animal não pensa. O animal não tem ideias, conceitos, crenças. O animal não tem nada disso. Por que não? Porque no animal essa estrutura egóica não foi desenvolvida. No ser humano, essa estrutura se desenvolveu. E é uma estrutura que envolve emoções, sentimentos, pensamentos, a capacidade de pensar, de idealizar, de imaginar. Tudo isso faz parte da estrutura egóica humana. Pensamentos, ideias, crenças, emoções, sentimentos, instintos também, que nós temos instintos de sobrevivência, nós temos instinto sexual. Tudo isso, esse conjunto, que eu acabei de falar, todas essas coisas fazem parte da estrutura egóica humana, fazem parte do ego humano, que é uma estrutura que evoluiu no ser humano. É uma estrutura que vem evoluindo e continua evoluindo. Essa estrutura vem evoluindo ao longo dos milênios, no ser humano, e até hoje está aí. Você tem a sua estrutura egóica, todos nós temos. Toda criança, toda criança herda essa estrutura egóica, da mesma forma que você herda tudo que existe no seu corpo. Todo o seu corpo, você herda aí o DNA humano, e todo o seu corpo ele surge dessas informações que você herda. A mesma coisa é a estrutura egóica humana. Todos nós herdamos essa estrutura, ok? Então vamos explicar melhor para você entender isso. Isso é muito importante que você entenda. O animal, por ele não ter essa estrutura egóica, significa que ele não pensa, ele não tem crenças, ele não tem fantasias, ele não tem imaginação. O animal não tem nada disso. Principalmente quando eu digo animal, o animal selvagem, aquele que está lá na natureza, tá? O animal doméstico, o cachorro que você tem em casa, o gato que você tem em casa, esses animais domésticos, a gente já observa uma estrutura egóica, mesmo que rudimentar,
mas você já observa nesses animais domésticos uma estrutura egóica. Por exemplo, a gente tem um cachorro aqui em casa que ele só falta falar, mas ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Então a gente já observa nos animais domésticos uma grande evolução comparado com os animais que estão na natureza. Mas o animal da natureza, ele não, ele é regido por instinto. Ele não tem pensamentos, ele não tem ideias, ele não tem crenças, ele não tem culpa, ele não tem vergonha, ele não tem ressentimento, ele não tem mágoa, ele não tem nada disso. E o mais importante, como ele não pensa, como ele não cria ideias, como ele não cria conceitos, como ele não cria crenças, ele não tem uma individualidade, ele não tem uma identidade, ele não tem um eu, ele não tem a ideia de que ele é um ser, um indivíduo separado da natureza, separado do universo. O animal, ele está 100% integrado com a natureza. O animal está 100% integrado com o universo. Ele é um com o universo. Por quê? Porque ele não tem um senso de individualidade. Ele não tem um senso de identidade. Eu sou eu, você é você. Ele não tem isso, porque ele não tem pensamentos. Ele não tem um conjunto de pensamentos que cria dentro dele a ideia de individualidade. O animal é extremamente, o animal está extremamente inserido na natureza, integrado com a natureza. Isso acontece com a criança também. A criança até de 1 ano e meio, 2 anos, ela é extremamente integrada com a natureza. Até 2 anos de idade, a criança ela é extremamente ali integrada com o universo. Por quê? Porque não se formou ainda na criança a personalidade, o senso de individualidade, o senso do eu, de eu, aquela ideia de que eu sou um indivíduo separado de você, aquela ideia de que eu sou um indivíduo separado do universo, eu sou um indivíduo separado de Deus. Isso não acontece com a criança. Por quê? Porque ela ainda não desenvolveu o pensamento, ela ainda não desenvolveu uma personalidade, porque é a personalidade que cria na gente esse senso de individualidade e esse senso de separação com o universo. Então a criança é como um animal. Nesse ponto, nesse aspecto, toda criança de até 2 anos é como um animal. Ela não tem identidade, ela não tem personalidade, ela não tem esses processos mentais, ela não pensa, ela não tem esses pensamentos, conceitos, ela não tem um conceito sobre ela não tem um conceito sobre o outro, ela não tem um conceito sobre a vida, ela não tem nada disso. Então ela está 100% integrada com o universo, mas ela não sabe disso. Ela não sabe disso. Ela é extremamente feliz, mas ela não sabe disso. A criança é extremamente feliz. É por isso que você sente tanta saudade da infância. Porque na infância nós somos muito felizes. Por quê? Porque não existe essa separação com o universo. Não existe uma identidade. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou feio, eu sou bonito, eu sou capaz, eu sou incapaz, eu mereço, eu não mereço, eu tenho vergonha disso, eu não tenho vergonha. A criança não tem nada disso. Então ela é muito saudável e muito feliz, mas não tem consciência disso. Assim como o animal. O animal é muito feliz, mas ele não tem consciência disso. Porque o animal está abaixo da mente. O animal está abaixo do ego. Assim como a criança de até 2 anos. Essa criança está abaixo da mente. A mente ainda vai se formar. O ego ainda vai se formar. E aí nós temos o iluminado. Nós temos a pessoa que é um autorrealizado. A pessoa autorrealizada, a pessoa que atingiu a iluminação. Essa pessoa, ela está além da mente, ela está além do ego. Ela transcendeu o ego, ela transcendeu a mente. O iluminado é como uma criança e é como, de certa forma, como um animal. O iluminado ele está 100% integrado com o universo, 100% integrado com a vida.
Não existe separação entre ele e a vida. Não existe uma separação entre ele e o universo. Não existe uma separação entre ele e Deus. O iluminado, ele transcendeu a mente, ele transcendeu o ego. A diferença é que ele sabe disso. Ele atravessou a mente. Ele atravessou o ego. E ele tem consciência disso. Ele superou esse senso de identidade, esse senso de individualidade, que é a personalidade. Ok? Então, voltando à criança, a criança ela é extremamente feliz porque ela não tem ainda um ego, ela não tem ainda uma personalidade. Eu disse que a estrutura egóica envolve pensamentos, ideias, crenças, envolve emoções, sentimentos. A estrutura egóica humana ela é uma estrutura muito vasta, envolve várias emoções, todas as emoções humanas, do ódio ao amor. Entre o ódio e o amor, você tem aí uma variedade de emoções assim muito grande. Todas essas emoções pertencem à estrutura egóica humana, pertencem à estrutura psicossomática humana. O que significa isso? Significa que você tem tudo isso aí dentro de você, porque você é um ser humano. Ah, Isaac, mas eu não sinto ódio, eu não sinto raiva de ninguém. Ok, mas dentro da estrutura egóica humana, essa emoção, esse sentimento existe. E aí, talvez em você, esse sentimento ele não foi ativado. Eu vou explicar isso melhor. A criança, até os 2 anos de idade, ela não desenvolveu ainda uma personalidade. Ela não desenvolveu ainda esse ego. Ela traz o ego na memória. Ela herdou esse ego, mas esse ego ainda não está se manifestando. Esse ego ainda não está sendo, não foi ativo na criança. Mas, quando a criança começa a interagir com a sua família, a criança começa a interagir com o meio que cerca ela, a criança começa a viver experiências na família, experiências com os pais, com irmãos, com familiares. A criança começa a experienciar situações com os vizinhos, com os familiares, com a tiazinha na escola. A criança começa, os pais começam a levar essa criança para a igreja, a depender da religião deles. Quando a criança começa a se relacionar com o mundo e ela começa a vivenciar experiências, essas experiências começam a ativar aquilo que existe nela, na memória dela. Essas experiências começam a ativar tudo aquilo que existe na memória dela, no ego dela que ela herdou. Então, é aí que a personalidade começa a se formar. Quando eu falo ego é uma estrutura muito vasta que pertence ao ser humano. Quando eu falo personalidade, a personalidade é o ego se manifestando em um determinado indivíduo, se manifestando de uma forma muito pessoal, de uma forma muito particular. Por exemplo, você conhece pessoas que são muito ansiosas, você conhece pessoas que são tranquilas, você conhece pessoas que são muito agressivas, ranzinzas, você conhece pessoas que são calmas. O que é isso? O que é essa diferença? Todas essas emoções, todos esses sentimentos pertencem ao ego humano. Mas um determinado indivíduo, ele é tranquilo, ele é calmo, porque na infância ele viveu situações que levaram ele a ser uma pessoa calma. Outros indivíduos já são agressivos, já são mais violentos, já são mais ásperos. Por quê? Porque esse indivíduo viveu na infância situações que geraram, que ativaram essas emoções nele. E aí a personalidade desse indivíduo se torna uma personalidade agressiva, áspera, rancorosa, raivosa. Você conhece indivíduos que são melancólicos, meio chegado a uma tristeza, são tristonhos, melancólicos, depressivos. Por quê? Esses indivíduos viveram coisas na infância, situações na infância, que ativaram
esses sentimentos, essas emoções que esse indivíduo trazia na memória do ego, na memória do sistema nervoso dele. E você conhece pessoas que são extremamente alegres. Tem gente que é tão alegre que chega a dar nervoso na gente. Tem gente que é tão feliz. Tem gente que é tão positivo, otimista, que chega a dar nervoso. Nunca vê o lado ruim de nada. O que é isso? Essa pessoa na infância, ela viveu situações, ela viveu experiências em que esses sentimentos de alegria, de positivismo, de otimismo, essas emoções foram ativadas nesse indivíduo. E esse indivíduo passou a ter uma personalidade otimista, alegre, positiva. Mas todas essas emoções, amor, ódio, felicidade, infelicidade, negativismo, otimismo, pessimismo, positivismo, tudo isso faz parte do ego humano. Mas cada indivíduo, ao vivenciar experiências na infância, essas experiências vão ativar determinadas emoções, vão ativar determinados sentimentos, que vai criar nesse indivíduo uma determinada personalidade. Então, quando eu digo estrutura egóica humana, quando eu digo ego humano, envolve todas as emoções que pertencem ao ser humano, envolve crenças que pertencem ao ser humano, crenças universais que pertencem ao ser humano. Mas quando eu digo personalidade, eu estou dizendo o quê? Que é a forma como o ego se manifesta em um determinado indivíduo. Você tem uma personalidade. O ego se manifesta em você da forma. O ego se manifesta em você dessa maneira que você chama de personalidade, que é uma maneira muito particular, muito pessoal. Dei exemplo de sentimentos e emoções. Vou dar exemplo agora de crenças. Uma crença muito comum entre muitas pessoas. Eu não mereço ser feliz. Essa é uma crença que muitas pessoas têm essa crença. Eu não mereço ser feliz. Você acha que é só um indivíduo que tem essa crença? Não. Essa crença é uma crença que pertence ao ego humano. Bilhões de pessoas no mundo, claro, né? Bilhões de pessoas em todo o mundo têm essa crença ativada em sua personalidade. Por quê? Porque essas pessoas vivenciaram situações na infância em que essa crença foi ativada. Tem pessoas que têm essa crença porque ela faz parte do ego humano, mas essa crença não foi ativada na infância. Uma outra crença foi ativada, por exemplo, eu mereço ser feliz. Eu sou digno de ser feliz. É uma crença do ego humano. Todo mundo tem essa crença, mas algumas pessoas essa crença está ativada e outras não. Então, quando eu digo estrutura egóica, eu estou falando de uma estrutura, de um sistema muito vasto, muitas emoções, muitos sentimentos, que são sentimentos humanos, as emoções humanas, vergonha, medo, raiva, culpa, são muitos sentimentos e muitas emoções. O ego humano, dentro dele existe tudo isso. E muitas crenças, eu mereço, eu não mereço, eu sou capaz, eu não sou capaz, eu isso, eu aquilo, são crenças que pertencem à estrutura egóica humana. Mas o que é a personalidade? É a forma como esse ego se manifesta em um indivíduo. Ok? Então o Enneagrama diz, existem 9 tipos de personalidade. O ego, a estrutura egóica se manifesta de 9 formas, de 9 tipos, 9 programas. Ok? Eu espero que você esteja compreendendo, porque é muito importante que você entenda isso. Então, a sua personalidade é a maneira como o ego se manifesta em você, que é uma forma muito pessoal, sua, muito particular, sua. Por quê? Porque na sua infância, quando você era uma criança, o seu cérebro, você viveu muitas experiências
E essas experiências foram condicionando o seu cérebro, foram ativando informações que já estavam na memória do cérebro. Então, o conjunto de tudo isso formou a sua personalidade, que é a sua maneira de ser. Você tem determinadas crenças que estão ativas em você, na sua personalidade. Você tem determinadas emoções que são emoções que são mais evidentes em você. Você tem estados mentais que são mais evidentes em você. Tudo isso faz parte da sua personalidade. Mas por quê? Porque na infância, o seu cérebro, você ao experienciar muitas situações, essas experiências foram moldando o seu cérebro, foram condicionando o seu cérebro e foram ativando informações que você herdou, que estava na memória do cérebro. E aí formou a sua personalidade, ok? E a sua personalidade, você precisa conhecer a sua personalidade, você precisa aprender a lidar com ela, trabalhar a sua personalidade. Não foi você que escolheu ter os traços de personalidade que você tem. Não foi você que escolheu ser a pessoa que você é a nível de personalidade, não foi você. Então, óbvio, como você não escolheu ter a personalidade que tem, óbvio que existe na sua personalidade inúmeros aspectos negativos que você não gosta. E esses aspectos, eles acabam influenciando o seu comportamento, suas ações, suas atitudes, e suas ações e suas atitudes geram resultados na sua vida. Resultados que provavelmente você não gosta. Então é muito importante que você entenda a sua personalidade, compreenda a sua personalidade e passe a ter autoridade sobre ela. Por quê? Porque a sua personalidade já é um condicionamento no seu cérebro. A sua personalidade hoje já é um condicionamento no seu sistema nervoso. Sua personalidade, quando você tinha 7 anos, ela foi formada ali. Até os 7 anos, a criança tem a personalidade formada. E aí, essa personalidade ela se transforma em um mecanismo automático, involuntário, mecânico. Você passa a ter pensamentos, emoções, comportamentos involuntários, automáticos, que você não escolheu ter. E eles estão aí. Você tem aí hoje comportamentos, hábitos e emoções que são involuntários. Você não tem um controle sobre eles. Porque se tornou um padrão, é um condicionamento mecânico. E você não tem um controle. Por isso é tão importante que você comece a compreender a sua personalidade. E é aqui que entra o Eneagrama. Porque o Eneagrama vai te ajudar muito nesse processo. Porque estudar a própria personalidade, observar a própria personalidade, analisar a própria personalidade é um trabalho para a vida toda. É trabalho para a vida toda. E o Eneagrama, ele vai encurtar esse tempo para você. Você identificando qual é o seu tipo, 1, 2, 8, 9, você identificando qual é o seu tipo, vai ficar muito mais fácil para você compreender sua personalidade e mudar aquilo que você acha que deve mudar. Então é isso, a sua personalidade é o ego se manifestando em você de uma forma muito pessoal. A minha personalidade é a estrutura egóica humana se manifestando em mim de uma forma muito pessoal, muito particular, que é a minha personalidade. E no nosso próximo vídeo sobre o Eneagrama, a gente já vai entrar falando sobre os tipos, provavelmente o tipo 2. Eu vou começar pelo tipo 2. E depois eu explico por quê. Então essa diferença é importante que você entenda. Personalidade, ego, é importante que você tenha essa compreensão. É a nossa personalidade que cria a nossa realidade interna e externa. Você não vê a realidade como ela é. Você não percebe a realidade absoluta.
A realidade que você percebe é a realidade que a sua mente cria, que a sua personalidade cria, que o seu ego cria. Então você não tem contato com a realidade como o animal tem. O animal está em contato com a realidade, mas ele não tem consciência disso. A criança até 2 anos de idade, ela está em contato com a realidade. Ela é a realidade, mas ela não tem consciência disso. O iluminado, ele está em contato direto com a realidade absoluta, mas tem consciência disso. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele também falava muito, eu e meu Pai somos um. Pai, ele estava se referindo, obviamente, a Deus. O que é Deus? Deus é o todo, Deus é a vida, Deus é a existência, Deus é a realidade. Eu e meu Pai somos um. Eu e a realidade somos um. Eu e Deus somos um. Eu e a verdade somos um. Foi isso que Jesus estava falando. Ele disse isso por quê? Porque ele tinha transcendido a personalidade. Ele tinha transcendido o ego. Eu venci o mundo. Ele disse isso. O que é o mundo? O mundo é o ego dentro de você. O mundo é o ego dentro de você. Então, pessoal, assista esse vídeo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, reflita, porque não adianta só você ouvir, você tem que ouvir isso aqui e refletir, quebrar a cabeça, é assim mesmo, tem que quebrar a cabeça, você tem que compreender isso. Você tem que compreender. Espiritualidade é expansão de consciência. Espiritualidade é evolução, é desenvolvimento pessoal. Espiritualidade é tudo isso e principalmente expansão de consciência. É a consciência sendo dilatada, expandindo. Como acontece essa expansão? Você precisa quebrar a cabeça para compreender essas coisas. Então assista esse vídeo 1, 2, 3 vezes, reflita sobre isso e a gente se vê no próximo vídeo já falando sobre o tipo 2 do Enneagrama. Aí a gente vai focar nos aspectos centrais da personalidade de cada tipo. A gente vai focar a motivação por trás da personalidade tipo 2. Qual é a motivação do tipo 2? Qual é o medo do tipo 2? Qual é a crença central que move o tipo 2? Qual é o vício do tipo 2? Qual é a paixão do tipo 2? Porque esses aspectos centrais, o medo central de uma personalidade, a motivação central de uma personalidade, a crença central de uma personalidade, são esses aspectos que movem essa personalidade. E você entendendo esses aspectos de sua personalidade, nossa, você vai ter um salto de evolutivo fantástico. Então é isso, a gente se vê aí no próximo vídeo, já falando sobre o tipo 2 do Enneagrama. Um grande abraço e até o próximo vídeo.